perante ele. Estendeu o rei para Ester o cetro de ouro que tinha na mão. Ester se chegou e tocou a ponta do cetro. Então lhe disse o rei: que é o que tens, rainha Ester? Ou qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. Respondeu Ester: se bem te parecer, venha o rei e Amã hoje ao banquete que eu preparei ao rei. Então disse o rei: fazei apressar a Amã para que atendamos ao que Ester deseja. Vindo, pois, o rei e Amã ao banquete de Ester que Ester havia preparado, disse o rei a Ester no banquete do vinho: qual é a tua petição? E se te dará. Que desejas? Cumprir-se-á, ainda que seja metade do reino. Então respondeu Ester e disse: minha petição e desejo são o seguinte: se achei favor perante o rei, e se bem parecer ao rei conceder-me a petição e cumprir o meu desejo, venha o rei com Amã ao banquete que lhes hei de preparar amanhã, e então farei segundo o rei me concede. Então saiu Amã naquele dia alegre e de bom ânimo. Quando viu, porém, Mordecai à porta do rei, e que não se levantara nem se movera diante dele, então se encheu de furor contra Mordecai. Amã, porém, se conteve e foi para casa, e mandou vir os seus amigos e Azeres, sua mulher. Contou-lhes Amã a glória das suas riquezas e a multidão de seus filhos, e tudo em que o rei o tinha engrandecido, e como tinha exaltado sobre os príncipes e servos do rei. Disse mais Amã: a própria rainha Ester a ninguém fez vir com o rei ao banquete que tinha preparado, senão a mim. E também para amanhã estou convidado por ela juntamente com o rei. Porém, tudo isso não me satisfaz, enquanto vir o judeu Mordecai assentado à porta do rei. Então lhe disse Zeres, sua mulher, e todos os seus amigos: faça-se uma forca de 50 côvados de altura, e pela manhã dize ao rei que nela enforquem Mordecai. Então entra alegre com o rei ao banquete. A sugestão foi bem aceita por Amã, que mandou levantar a forca. Vamos orar? Senhor, pedimos que o Senhor nos instrua por meio do texto da Tua palavra que foi lido agora, e que possamos ser edificados por Ti, e que o Senhor nos confronte ou nos conforte através da Tua palavra, é o que pedimos no nome de Jesus. Amém. A vida é cheia de dilemas. O que é um dilema? Dilema normalmente é um problema em que não tem uma alternativa satisfatória para você escolher. Você já deve ter ouvido falar, por exemplo, em alguns dos grandes dilemas morais da vida que ficaram famosos. Por exemplo, tem um vídeo que talvez vocês já tenham visto no YouTube, bem famoso, de um cara que ele cuida do trem, de mudar o trilho do trem na hora que ele passa, ou é de uma ponte, alguma coisa assim. E então o trem está vindo e ele tem que mudar, só que naquele instante o filho dele está preso num negócio lá do trem, que se ele puxar a alavanca, o filho dele morre. Mas se ele não puxar a alavanca, o povo do trem morre. E aí? Ele salva o filho ou as pessoas do trem? Isso é um dilema moral. Tem um bem famoso também, mostrado num filme chamado A Escolha de Sofia, que é estrelado por uma atriz famosa chamada Meryl Streep, e ela representa uma judia em meio à Segunda Guerra Mundial. Talvez você já tenha visto esse filme. E tem um momento que ela está numa fila junto com os judeus, e os nazistas, eles estão lá, e um deles faz uma coisa horrenda, e ele dá uma escolha para ela. Ele fala: escolhe ou sua filha que está no seu colo, ou o seu filho que está do seu lado. Um dos dois vai morrer. Outro dilema. A atriz, ela ficou tão chocada com esse filme que ela disse que ela nunca mais assistiu essa cena que ela fez, ou esse filme, porque ela não quis nem se lembrar do horror que é apenas de pensar nessa escolha.
Mas nem só de dilemas morais a vida nos reserva, né? A gente tem vários dilemas pequenos ao longo da nossa vida também. Vira e mexe a gente se depara com alguns. Por exemplo, você está no almoço e você está num lugar onde você vai comprar e você pensa assim, eu peço o prato mais caro e só como o almoço, ou eu peço um prato mais baratinho e compro uma sobremesa junto? É um dilema. Não tem uma escolha mais correta para isso. Ou então, o dilema dos adolescentes: eu me declaro ou eu espero ele se declarar? No meu trabalho como estatístico, eu tenho um dilema constante que aparece lá na empresa para mim. Quanto de desconto a gente pode dar para o cliente? Porque se eu der muito desconto, provavelmente vai fechar, um tanto de gente vai fechar acordo, mas eu vou ganhar menos. Agora, se eu der um desconto menor, eu vou ganhar mais, mas talvez eu feche menos acordos também. E aí, qual é a escolha? Qual a solução? É o dilema do vendedor esse. E no texto de hoje, Esther está em meio a um dilema também. Como é que deve ser a forma dela se apresentar diante do rei? Ela tem um problema nas mãos. Ela se apresenta de uma vez, ela é direta e tenta cativar ele pela emoção, ou ela tenta ser prudente, vai com calma, moldando a cabeça dele aos poucos. Mas e se ela demora demais? Enfim, hoje a gente vai ver um pouco a respeito desses dilemas, porque não é só Esther que está na história. Tem um outro homem ali no final do texto que ele também está em meio a um dilema da sua vida. E a gente está em meio a esses dilemas e a gente vai ouvir e tentar aprender um pouco a respeito desse assunto nesse texto de hoje, nesse mundo incerto e difícil, cheio de dilemas mesmo. Mas a gente tem que se lembrar que Deus também é gracioso conosco em cuidar de nós e nos dá a certeza de que Ele sempre nos deixa seguros em sua graça. Então, é mais ou menos isso que a gente vai ver hoje. Em resumo, a vida é cheia de dilemas, mas se a gente estiver firmado na sabedoria e na confiança que vem do Senhor, a gente pode estar seguro na sua graça. Vou repetir, um pouco longo, mas se você seguir isso, se você entender isso, você entende o texto. A vida é cheia de dilemas, mas se a gente estiver firmado na sabedoria e na confiança que Deus nos dá, a gente pode ficar seguro na graça dele. Então a gente vai separar em duas partes. Primeiro o dilema de Esther e depois o dilema de Amã. Vamos ver cada um desses. Então, em primeiro lugar, o dilema de Esther, o qual eu vou nomear aqui o dilema da cautela de Esther. Vamos relembrar um pouco da nossa história aqui. O decreto de destruição do povo judeu foi escrito, foi promulgado, está lá, tem uma data marcada para isso acontecer e o tempo está passando. E no capítulo 4, a gente vê Mordecai, mesmo de luto, investigando tudo aquilo que pode e passando para Esther, para que Esther vá diante do rei e tente algo para salvar o povo, o seu povo. Ela consegue chegar até o rei, ela é a rainha, então Mordecai faz isso. Só que Esther está diante de um problema que a gente viu como terminou o texto passado. Não é simples você ir diante do rei. Aquele que fosse à presença do rei sem ser chamado, quem fizesse isso imediatamente era condenado à morte, segundo a lei dos persas, a não ser que o rei agisse de misericórdia na mão. Esther se chegou e tocou na ponta do cetro. Se fosse um filme, certamente esse aqui seria um dos momentos climáticos, momentos de grande tensão da história, onde a música é aquela música meio monotônica e tensa, sabe? Onde tudo é filmado meio que em câmera lenta, com aqueles closes bem perto da cara da pessoa, assim, para ver até a gota de suor caindo dela, com aquela situação tensa que está acontecendo. Esther está no meio dessa situação. Só que Esther não foi de qualquer jeito. Ela se preparou. O texto diz que ela se embelezou com os trajes reais
para que ela pudesse impressionar o que o rei mais gostava nela, a beleza. E assim ela alcançasse o favor do rei. E não dá outra. O rei vê Esther, bela como ele sabe que é, porque foi por isso que ele escolheu ela, vindo na direção dele toda pomposa, e o rei então estende o seu cetro de ouro para Esther, dizendo: sua vida está poupada. E Esther então toca para reconhecer isso no cetro, e o rei fica pronto para ouvir Esther. E aqui eu já quero mostrar a graça de Deus acontecendo na história. Assim como ocorre em todo o livro de Esther, né? Deus ele está nos bastidores da história aqui, ainda que o nome dele não apareça. Na verdade, Deus ele está agindo diretamente na história. A gente diz que é nos bastidores porque o nome dele não está aqui. Mas Deus está agindo, tal como diz lá em Provérbios, capítulo 21, versículo 1. Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. E qual é o querer de Deus? Inclinar o coração do rei Assuero para que permitisse a entrada de Esther. E a história continua, olha os versos 3 e 4. Então lhe disse o rei: que é que tens, rainha Esther? Ou qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. Respondeu Esther: se bem te parecer, venha o rei e Amã hoje ao banquete que eu preparei ao rei. Então, indo em um caminho bastante contrário à tensão que estava na situação ali, de morte, né, que pairava no ar, o rei, ao invés de fazer qualquer coisa nesse sentido, ele está completamente solícito a Esther. Ele sabe o risco que ela correu. Claro que o rei sabe. Se o rei não estendesse o cetro, ela morreria. E o rei sabe disso. Ele sabe que ela está ali por algum motivo urgente ou bem específico, e ele se mostra aberto para ela. Ele oferece até metade do reino para ela. E claro, essa não é uma expressão literal assim. Ela tem um caráter meio que metafórico, né? Como se o rei estivesse dizendo: eu estou à sua disposição e vou fazer o máximo para poder atender o seu pedido. E aqui se inicia o dilema de Esther. Se o rei foi tão solícito assim, por que não pedir logo aquilo que ele quer, aquilo que ela quer? Ele ofereceu metade do reino. O que é uma revogação de um decretozinho? Mas Esther escolhe a cautela e a prudência. E eu vou dizer que foi uma atitude sábia, porque seria um pouco problemático se ela fosse direta diante do rei, por alguns motivos. Veja, primeiro, a ideia dela era pedir uma revogação de uma lei que é irrevogável, porque quando o rei coloca um decreto com o seu anel e sela, ele é irrevogável, o decreto. Então nem o próprio rei tinha poder para acabar com aquele decreto. Então não é um pedido simples. Ela não pode fazer isso na frente de todo mundo de forma pública, porque o rei não pode fazer isso de forma pública onde ele estava ali no seu trono. Então ela escolhe um lugar mais recluso para falar com o rei. Outro motivo, porque sem qualquer explicação prévia, é difícil do rei acatar um decreto que ele mesmo colocou em jogo. Já que ele autorizou o edito, por que ele diria não para um pedido assim de Esther sem muita explicação? E talvez o principal motivo por qual Esther foi sábia. Se você junta tudo isso, sem um planejamento, sem uma preparação, Esther ainda teria que se revelar como judia que ela era. Ela ainda não falou isso para o rei, nem para ninguém do reino. E o rei iria perceber que ele foi enganado aí por um tempo por ela, e o que poderia fazer? Ele recuar do pedido dela. Então, Esther, mais madura agora, é cautelosa. Ela não vai com desespero. Ela estabelece um momento para poder falar com o rei, ganha tempo, privacidade para falar de forma mais preparada. E o ensino para nós é: o desespero nunca é um bom caminho.
sempre é melhor a gente ter um momento de prudência, de cautela, para poder se preparar, se planejar, utilizar as palavras certas. Mas aí você pode se perguntar, beleza, eu entendi a prudência de Esther aqui, dela chamar o rei para esse banquete privado, mas por que ela chamou Amã junto? O próprio inimigo está lá indo junto com o rei. Por que ela fez isso? E aqui não tem muito segredo. Quando você chama o inimigo para perto, é que você quer ter ele diante dos seus olhos. Ela certamente estava também honrando a posição dele, e com isso ela estava deixando ele desarmado, flutuando, sem observar o perigo que talvez poderia ser o pedido dela. E a gente pode refletir um pouco a partir disso. Saber cativar as pessoas, lhe dando a devida honra, é algo importante. Na Bíblia isso é muito comum do povo para com Deus. E não é que a gente vá comprar o favor de Deus para nós pela sua honra, por honrar a Ele. Não, não é isso. Mas muitas vezes, na história que a gente vê na palavra de Deus, o povo não era atendido pelo Senhor, o povo recebia um não do Senhor, porque não estava honrando ao Senhor. A gente viu isso muito quando a gente estava pregando em Malaquias. E obviamente Deus é gracioso e muitas vezes nos dá muito mais do que a gente merece. A própria salvação é assim, é por graça. Mas muitas vezes a resposta de Deus para nós é não. E um dos motivos pode ser porque você não o está honrando conforme ele deve ser honrado. E o não é uma consequência disso. Mas voltando, um banquete me parece uma escolha ideal para chamar a atenção do rei e de Amã. Porque a gente já viu que em Esther, banquete é uma coisa que o povo adora. Então, foi uma escolha sábia dela e o rei atende ao pedido. Então, vamos ver como é que se dá agora a história, versos 5 a 9, 5 a 8. Então disse o rei: fazei apressar a Amã para que atendamos ao que Esther deseja. Vindo, pois, o rei e Amã ao banquete que Esther havia preparado, disse o rei a Esther no banquete do vinho: qual é a tua petição? E se te dará, que desejas? Cumprir-se-á, ainda que seja metade do reino. Então respondeu Esther e disse: minha petição e desejo são o seguinte: se achei favor perante o rei, e se bem parecer ao rei conceder-me a petição e cumprir o meu desejo, venha o rei com Amã ao banquete que lhes hei de preparar amanhã, e então farei segundo o rei me concede. Bom, Esther já foi cautelosa chamando o rei para um banquete privado, e comida vai, comida vem, e o texto diz que agora está na hora do banquete do vinho. Talvez, muito provavelmente, é a parte mais final do banquete. Eles deviam estar sentadinhos, cada um no seu puff real ali, passando um tempinho. E então o rei volta ao assunto. Ele vira para Esther e fala: rainha Esther, eu estou curioso já. Qual é o seu pedido? Pode pedir o que precisar, que eu vou fazer o máximo para te atender. E aí a gente pode pensar, agora Esther vai se revelar, ela vai dizer alguma coisa, e como é que vai ser? Mas Esther escolhe mais uma vez a cautela, dizendo que vai revelar o seu pedido no banquete no dia seguinte, um novo banquete, no dia seguinte. E aí a gente se pergunta, mas qual o motivo de um segundo banquete? Para quê? O que Esther está pensando sendo tão cautelosa assim? A gente pode pensar em alguns motivos. Talvez ganhar mais um pouco de tempo para pensar, planejar. Aproveitando agora que ela viu o rei e Amã, ela entendeu um pouco a reação deles no banquete, ou seja, ela usou o primeiro dia aí para estudar um pouco a reação e tudo mais, para planejar melhor depois o que ela iria dizer. Mas tem uma coisa importante aqui também. Você percebeu que o rei ofereceu para Esther 2 vezes cumprir o que ela desejasse
de uma maneira bem enfática: eu te dou metade do meu reino até, se você quiser, se esse for o seu pedido. E Esther, em toda a sua cautela e prudência que ela está tendo aqui, ela usou de mansidão, um atributo que ela sabe que o rei valoriza. E veja que ela disse aí, por exemplo, as palavras: se eu achei favor perante o rei, se bem parecer ao rei, fazendo o rei se sentir no total controle da situação aí. Ela está jogando com o rei na sua cautela, na sua prudência. Então, juntando essas peças, se o rei fosse a esse segundo banquete dela, era como se o rei estivesse dando a certeza de que ia cumprir o desejo dela. Ele provavelmente não ia aguentar a vergonha de voltar atrás de uma promessa que foi pública por ele tão enfaticamente, né, que ele fez a ela. Pede o que quiser que eu vou atender. Então foi uma atitude de extrema cautela e reflexão de Esther aqui. Ela foi prudente. E a gente deve fazer as coisas dessa maneira também. Sem desespero, com sabedoria, com planejamento, pensando nos detalhes, especialmente se envolver questões delicadas. Muitas vezes a gente cai em problemas porque a gente faz as coisas no impulso, sem pensar muito bem. E Esther não, ela foi prudente aqui. E a gente tem que aprender, tanto com Esther quanto com as palavras que Jesus usa. A gente leu hoje, né, lá em Mateus 10, Jesus falando: sejais prudentes como a serpente ou como as pombas. Como a serpente, né? Estranho Jesus falando, um animal que a gente acha que é só para o mal. Não, a serpente, ela sabe o momento certo de atacar. E prudência tem a ver com isso. É saber o momento certo de falar, saber o momento certo de pedir ali ao rei o que deveria ser pedido. Isso não é uma coisa fácil. Ser prudente não é uma coisa simples assim. E certamente a gente tem que amadurecer cada vez mais para ser mais prudente, buscando a vontade de Deus, para que a gente aprenda a ser assim. Esther fez isso no último capítulo, e ela amadureceu e se tornou um pouco mais prudente. Então, como é que a gente pode ser assim também? Tem um pastor, reverendo Emílio, em seu livro sobre Esther, ele escreve assim: como é que a gente cresce em prudência? Por meio da palavra de Deus, por meio de não só ler a palavra de Deus, mas de praticar a palavra de Deus, por meio de aprender a imitar a gente prudente, por meio de andar junto do povo de Deus, por meio de lembrar que a gente está no meio da Pérsia também, num mundo que está longe de Deus, e que se a gente quiser durar aqui, a gente precisa ser como serpentes e como pombas, quando se fizer necessário. Mas a cautela tem seu dilema também. Até quando eu posso esperar para atacar? Como é que eu vou saber que chegou a hora certa de falar? Será que a hora certa não era no primeiro banquete? Será que é no segundo mesmo? E se eu esperar demais para agir? Sabe por quê? Porque enquanto você age com cautela, esperando o tempo certo, o inimigo, o mal, ele não fica de braços cruzados te esperando. O mal também age, e ele quer te pegar nesse contratempo. E é exatamente o que o restante desse capítulo nos mostra com a história de Amã. Amã, ele quer acabar com Mordecai antes mesmo do próximo banquete. Esse é um dos dilemas da vida. Quanto tempo para planejar? Qual o momento de agir? Se a gente planeja muito tempo e não age, pode ser inútil. Assim como se a gente agir rápido demais, sem um planejamento adequado, a ação é que vai ser inútil. A vida é cheia de dilemas como esse, meu irmão. E a gente não pode entrar em parafuso, porque a gente sabe que o nosso maior dilema já foi resolvido. E a gente tem alguém que cuida de nós, um Deus que sabe de todas as demandas da nossa vida. A nossa resolução, e eu não estou dizendo que é fácil escolher quando e quando não agir,
quanto tempo esperar. Às vezes é difícil mesmo, mas a resolução encontra em a gente usar de fé e ação, confiança, organização, bom planejamento e fé no Senhor. Confia nele e o mais ele fará, não é isso que a Bíblia diz? Então, para esse primeiro dilema, a gente tem que confiar no Senhor. Mas a gente tem uma segunda parte dessa história, e é a segunda e última parte que a gente vai ver nesse texto. O dilema da cautela, ele está entrelaçado com a história de Amã, mas Amã, ele tem os seus próprios dilemas também. E em segundo lugar, a gente vai ver o dilema da idolatria de Amã. Veja aí o restante da história. Versículo 9. Então saiu Amã, naquele dia alegre de bom ânimo. Quando viu, porém, Mordecai à porta do rei, e que não se levantara nem se movera diante dele, então se encheu de furor contra Mordecai. Amã, porém, se conteve e foi para casa, e mandou vir os seus amigos e Azeres, sua mulher. Contou-lhes Amã a glória das suas riquezas e a multidão de seus filhos, e tudo em que o rei o tinha engrandecido, e como o tinha exaltado sobre os príncipes e servas do rei. Disse mais Amã: a própria rainha Ester a ninguém fez vir com o rei ao banquete que tinha preparado, senão a mim. E também para amanhã estou convidado por ela juntamente com o rei. Porém, tudo isso não me satisfaz, enquanto vir o judeu Mordecai assentado à porta do rei. Então lhe disse Zeres, sua mulher, e todos os seus amigos: faça-se uma forca de 50 côvados de altura, e pela manhã dize ao rei que nela enforquem Mordecai. Então entra alegre com o rei ao banquete. A sugestão foi bem aceita por Amã, que mandou levantar a forca. Em primeiro lugar, um dos objetivos de Ester foi concluído aqui. Amã, ele estava completamente desarmado para com ela e para com aquilo que ela faria. Ele não fazia ideia de qual seria a petição dela, mas ele também não estava nem um pouco interessado nisso. O interesse dele era o simples fato de encher o seu ego de estar ali junto do rei e da rainha. Isso destrói qualquer desconfiança que ele possa ter sobre ela. E faz com que ele se sinta até mais à vontade, mais descompromissado ali, para que Ester possa o entender um pouco mais. Então Amã estava extremamente feliz na posição que ele estava ali. Um banquetezinho, outro, junto com o rei, junto com a rainha. Só que essa alegria dele se esvai de uma hora para outra. O que acontece? Ele simplesmente vê o seu inimigo, Mordecai, e o seu ódio voltou por inteiro. Mordecai nem mexe quando ele passa. E de onde vem esse ódio de Amã? Um comentarista chamado Dugo, ele explica assim: o fato de Amã não ter conseguido instilar medo ou respeito no seu inimigo Mordecai trouxe ele de volta à realidade e transformou sua alegria em ira. Ou seja, as emoções dele eram controladas pelo seu ídolo. Qual é o ídolo dele? O respeito público, a grandeza no olhar dos outros. E quando esse ídolo dele era alimentado, tipo quando ele está lá no meio do rei e da rainha num banquete, ele ficava extremamente feliz. Mas quando esse ídolo dele era desafiado, era ferido, tipo por Mordecai, que não dava nem bola para ele, ele ficava irado. A mesma ira que fez com que ele quisesse matar todos os judeus. Veja que a ira e a alegria dele eram simplesmente expressão exterior da idolatria que estava no coração dele. Ele estava completamente dominado por essa idolatria. E talvez, embora ele ainda possuísse o poder todo, porque ele era poderoso, ele era rico, ele podia fazer o que quisesse, porque ele só estava abaixo do rei, isso não era suficiente para ele. Por quê? Porque tem um vazio no centro da sua vida que nenhuma quantidade de sucesso podia preencher. E é isso que a idolatria faz.
Ela senta no trono da nossa vida, mas não preenche o vazio dela. Deixe-me falar então qual o dilema da idolatria aqui. Amã é um homem poderoso, ele tem praticamente tudo que um homem deseja ter, né? Ele tem fama, ele tem poder, ele tem dinheiro. E certamente foi esse desejo insano do coração dele, esse ídolo do coração, que deu essa disposição para que ele alcançasse essas coisas. E ele até conseguiu. Isso, às vezes, aparenta ser bom. Porque, veja, deixa eu dar um exemplo disso. Se o seu ídolo for o dinheiro, se você idolatra o dinheiro, é bem provável que você conheça ou que você encontre meios e disposição para conseguir alcançar mais dinheiro. Mas sabe qual é o dilema da idolatria? É que, mesmo que você alcance esse ídolo, ele jamais vai te saciar. Ele jamais vai preencher o vazio do seu coração. Você sempre vai querer mais e mais. Amã, ele reconhece que nada disso vai satisfazer o coração dele, a não ser que ele veja Mordecai fora do jogo, ele diz, né? Mas é balela, é mentira dele. Nem se Mordecai sair do jogo vai satisfazer o coração dele. Ele não vai ficar satisfeito, porque isso é um auto-engano da idolatria. Ele não ficará satisfeito com qualquer outra coisinha, porque o coração dele sempre vai pedir por mais. Sabe por quê? Porque descanso para o nosso coração a gente só encontra naquele para quem o nosso coração foi criado. Um grande escritor chamado David Foster Wallace, ele deixa isso ainda mais claro. Olha que interessante o que ele diz a respeito da idolatria. Se você venera dinheiro e coisas materiais, se é aí que você encontra significado verdadeiro para a sua vida, então você nunca vai ter o suficiente. É verdade. Ou então venere o seu corpo, beleza, atração sexual, e você sempre vai se sentir feio. E quando o tempo e a idade chegarem para você, vai parecer que você está morrendo todo dia um pouquinho de maneira diferente, antes mesmo de você ser enterrado. Venere o poder e você vai acabar se sentindo fraco e medroso, e vai precisar de ainda mais poder sobre os outros para entorpecer o seu próprio medo. Venere o seu intelecto, ser visto como esperto, e você vai acabar se sentindo estúpido, uma fraude, sempre à beira de ser descoberto. Idolatria é assim, meu irmão. É como uma droga. Ela até pode te levar a ter um prazer inicial, mas ela sempre vai nos fazer querer mais, mais e mais, sem nunca ser suficiente. Meu irmão, é um dever nosso avaliar em nós quais são os nossos ídolos também. O grande reformador João Calvino, ele dizia que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. A gente sempre tem ídolos e ídolos e ídolos. E a gente precisa avaliar isso em nós para tratá-lo da forma correta. Não alimentando eles, como a família de Amã fez aqui no texto, seus amigos, né? Que ao invés de falar, Amã, para que isso, Amã? É razoável essa sua ira contra Mordecai? Você já tem tudo, poder, é um homem só, precisa disso. Mas não, os amigos e a família alimentaram o desejo idólatra dele, dizendo, vai lá, faz uma forca. E a Bíblia diz que a forca tem esse número de côvados aí, né? Em metros representa 25 metros. Ou seja, era uma forca absurdamente gigante. É tipo fora do padrão. Só para alimentar um pouco mais esse ego dele. Então, como é que a gente sabe se nós temos ídolos assim? Um bom começo é a gente se perguntar,
O que faz a gente ficar irado de maneira desproporcional, igual a Amã ficou irado aqui do nada? O que faz você ficar irado? É uma pista de que talvez um ídolo seu esteja sendo ameaçado. Ou então, uma outra emoção forte, o que te faz ficar assim, uau, extasiado, serelepe, como se diz? Pode ser que um ídolo seu esteja sendo afagado, alimentado nessa hora. As nossas emoções fortes, elas são pistas de ídolos que a gente pode estar tendo e para compreender melhor o nosso coração. Por exemplo, você fica todo alegre, extasiado quando você recebe um elogio, ou então você fica absolutamente irado quando alguém esquece de pronunciar o seu nome em alguma coisa, em algum assunto. Talvez o seu desejo por popularidade ou por ter uma imagem elevada seja um ídolo do seu coração. Ou então, você sente aquele desejo de até matar alguém quando o seu trabalho não sai do jeitinho que você quer. Pode ser um indício de que o perfeccionismo é um ídolo do seu coração. E o problema é que a maioria das vezes a gente não quer tratar o problema. A gente só quer suprimir essas emoções alimentando elas. Por exemplo, se a popularidade é o seu ídolo, ao invés de você tentar esquecer, acabar com isso, você cria metas para alcançar mais seguidores. Para isso ser alimentado. Agora eu estou tranquilo, tenho 10 mil. Só que daqui a um tempo você vai querer mais. Aí você cria uma nova meta. Agora a meta é chegar em 20 mil. Aí você chega, agora eu estou tranquilo, tenho 20 mil. Não é assim que trata um ídolo. Ou, por exemplo, se o seu ídolo é a sua imagem elevada, muitas vezes, ao invés de você acabar com isso, você quer se mostrar cada vez mais e se oferece em busca de mais e mais elogios. Mas a questão é que nada disso vai satisfazer o seu ídolo. O que você precisa é buscar a resposta que o Evangelho dá para a idolatria. Qual é? Quando a gente parar de buscar em coisas criadas aquilo que somente o Criador pode oferecer, quando a gente parar de buscar valor na vida, naquilo que temos ou que somos, mas quando a gente descansa naquilo que Cristo é por nós e em nós, aí sim a gente encontra descanso para a nossa alma. É nele que a gente pode descansar. Um bom conselho é: evite amigos como os de Amã, que alimentam seus ídolos. Mas se cerque de gente que, por amor a você, esteja disposta a desafiar as suas idolatrias. A dizer, não é esse caminho que é bom para você ir, não. Você precisa de mais seguidores? Você precisa de ser elogiado sempre assim? Que a gente busque esse tipo de pessoa sábia, que a gente seja também esse tipo de pessoa que dá esse tipo de conselho. Para finalizar, sabe, meu irmão, em meio aos dilemas dessa vida, às vezes a gente se encontra perdido. O que eu faço? Como que eu trato? Só que eu quero te dizer que Cristo já deixou as coisas muito mais fáceis para nós. Sabe como? Eu não preciso fazer igual Esther, pisando em ovos, tendo medo, esperando que o rei levante o seu cetro para que eu saia vivo, para chegar até Deus. Não. Na verdade, o próprio Deus, Ele nos convida à sua presença quando a gente quiser, para que a gente possa pedir e clamar a Ele aquilo que está doendo no nosso coração. A gente pode se abrir francamente diante de Deus. Não há dilemas para o seu relacionamento com Deus. Você pode ir diretamente a Ele em oração e Ele te recebe no trono. Sabe por quê? Porque não há custo para você acessar esse rei, o Rei dos Reis. Pelo menos não para a gente. Porque o acesso já foi completamente pago e por um preço altíssimo. E para mostrar a beleza que é ter esse conforto de saber que eu posso ir a Deus e ter a sua graça à minha disposição, eu vou usar mais uma citação do reverendo Emílio. Ele diz assim:
ao enfrentarmos os reis poderosos desse mundo, devemos nos lembrar de que, por maior que seja o problema que estejamos impostos, ele é pequeno em relação ao maior problema de todos, o pecado, a culpa que carregamos. E o fato de Esther ter sido poupada nos lembra isso. Mas tem que nos lembrar de algo a mais. Jesus, ele não foi poupado diante de Deus, diante do Rei dos Reis, porque mesmo sendo inocente, ele ainda carregava as nossas iniquidades. Esther era sem pecado e viveu. Cristo era sem pecado e morreu por pecadores, e por causa disso nós agora temos livre acesso ao trono do Pai. E a pergunta que fica para nós é: o que a gente tem feito com esse privilégio? O que a gente tem feito com o poder de ter acesso diário e ininterrupto diante do Rei dos Reis? Eu espero que você esteja aproveitando esse caminho que é Jesus. Como? Entregando a Ele todos os seus dilemas. A gente tem vários, mas entregue a Ele. Vá até Ele, aproveite, entregue a Ele os seus ídolos, e sem qualquer cautela, entregue toda a sua vida a Ele. Tem coisa que não dá para a gente esperar igual Esther. Tem coisa que tem que ser o mais rápido possível e se tornar um seguidor fiel de Jesus e um servo desse rei é a principal delas. Amém? Vamos orar? Senhor meu Deus, obrigado pela Tua palavra, obrigado por essa história, obrigado pela vida de Esther que o Senhor poupou e tem tanto a nos ensinar aqui por meio desse texto. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a sermos prudentes, mas principalmente sermos fiéis ao Senhor. Às vezes o nosso coração nos engana porque nós não sabemos qual o momento de sermos cautelosos, qual o momento de sermos diretos. E a vida tem dessas incertezas. Mas uma coisa a gente pode ter certeza, que sendo fiel ao Senhor, o Senhor fará aquilo que é necessário para seguirmos o melhor caminho aqui nessa terra. Obrigado por essa certeza. E é no nome de Jesus que oramos. Amém.